Olá, tudo bem? Eu sou a professora Keila Batista, sou professora de História e hoje nós vamos ter uma aula aí de assuntos, né, históricos que podem ajudá-los aí no Enem, né, essa prova que vocês vão fazer. E hoje nós trouxemos para discutir com vocês o assunto da Segunda Revolução Industrial e a Primeira Guerra Mundial, né? São dois assuntos aí que estão interligados e também temos o imperialismo, né? Que está nesse entremeio aí da Segunda Revolução Industrial, né? Que tem aí como uma causa a Primeira Guerra Mundial. Então, ó, a gente vai passar por essas três temáticas. Ok, pessoal, então nós temos, né, qual o contexto que a gente tem para se falar, então, aí da Segunda Revolução Industrial, né? As grandes potências que vão surgir por conta dessa industrialização. A gente tem um cenário econômico no mundo, né, que começa a mudar um pouquinho. A economia da Europa Ocidental e dos Estados Unidos essas economias, elas começam a crescer e a se industrializar a partir de 1850. Temos também aí muito importante o desenvolvimento técnico e científico, né? Muitas pesquisas, muitas descobertas que vão dar aí um tom a esse processo. E essa segunda revolução industrial, de fato, né? A gente tem aí o uso da energia, né? Várias tecnologias que surgem, que fazem a indústria ficar mais produtiva, o tempo de produção. E também nós temos aí, que muito interessante, a questão do capital, que a gente tem aqui a junção desse capital bancário, né, dos bancos, mais o capital industrial. E aí, a partir daí, a gente tem um capital monopolista, né? Esse capital monopolista é o que vai, então, gerir aí esse processo. Com isso, nós temos a ampliação dos mercados consumidores, né? As empresas, as nações com suas empresas cada vez mais vão querer, então, aí, mercado consumidor, pessoas para consumir. Isso vai dar também aí, né, uma questão bem importante para o imperialismo, né, que é esse consumo das pessoas, e também aí o acúmulo de capitais, né? Então nós vamos ter um aglomerado de empresas, né? O capital monopolista crescendo, fazendo que a gente comece a ter uma disputa econômica dessas nações. Dentro desse contexto, nós temos as formações, né, de grandes blocos econômicos, né, grandes associações econômicas que vão surgir dentro desse período. Nós temos rondes, né, que são empresas financeiras que controlam aí complexos industriais a partir de posse, né, de suas ações. Trusts, né, que a gente chama, que são empresas que absorvem seus concorrentes, controlando a produção, o preço e dominando, então, o mercado. E os cartéis, né? O cartel, que seria a empresa de um mesmo ramo que se associam para evitar concorrência, né? Dividindo, então, os mercados. Então, nesse cenário, nós temos, né, essas empresas maiores que vão comprando as menores, né? As menores, elas vão fechando e, com isso, nós vamos ter a expansão dessa produção, né? Grandes empresas, esse industrial monopolista, ele vai sustentar, então, aí esse fato. Dentro desse contexto, é muito interessante que a gente foque no neocolonialismo, né? Que fazendo uma comparação ao colonialismo, esse novo colonialismo, que vai se expandir para outras terras, porque as nações europeias, elas estão agora se industrializando muita produção, né? Precisa de mercado consumidor, precisa de matérias-primas, principalmente, né? Principalmente nesse cenário. E dentro desse contexto, as nações, né, elas estão naquela política de proteção, né, das suas economias. O mercado consumidor, eles restringem, né, a produtos estrangeiros de outras nacionalidades. Então, as nações, elas começam a ir para essa corrida, né, por novos consumidores, né, matéria-primas novas para abastecer, então, essa indústria. E aí a gente tem o neocolonialismo, que faz essa alusão ao colonialismo.
Só que aqui nesse neocolonialismo no século XIX, a gente tem essa diferença aí com o século XVI, algumas questões, principalmente aí a área de dominação, porque a gente tem o continente americano, né, na colonização, né, do século XVI. E no neocolonialismo, lá no XIX, a gente tem a África, a Ásia e parte da Oceania. A gente tem aí a diferença da fase do capitalismo, né, mercantilista, aí século XVI, o capitalismo financeiro monopolista, industrial, no XIX, os objetivos também, né, que são interessantes. No século XVI, a gente tem a garantia de mercado consumidor para a produção, né, econômica europeia e a garantia de exploração de produtos coloniais, né, como artigos tropicais, metais preciosos nesse contexto. E o neocolonialismo aí, então, a gente já tem a reserva de mercado, né, para a produção industrial, fornecimento de matérias-primas, como carvão, ferro, petróleo, né, metais não ferrosos, controle de mercados, e a gente tem a justificativa ideológica. No colonialismo, no século XVI, a gente tem a expansão da fé cristã, né? E aí, no neocolonialismo, no século XIX, a gente tem essa missão civilizadora cristã, né, que é utilizada para disseminar, então, a presença dessas pessoas. E também, né, a ideia de levar o progresso científico e tecnológico pelo mundo, né, para as pessoas que não tinham acesso, né? Então, a gente tem essa concepção de civilização que se estabelece, né, como que essas nações, essas sociedades que não tinham, então, essa tecnologia, né, esse desenvolvimento, seria a missão dessas nações europeias levar essa tecnologia para essas localidades. E aí, né, um pouquinho também dessa ideologia, a gente tem essa missão civilizadora que eu falei para vocês, né, de levar o progresso para o mundo, a essas áreas onde ele não tinha chegado. Só que é interessante que dentro dessa ideologia, a gente tem o que a gente chama de o fardo do homem branco, né? O que seria esse fardo, né? Seria o homem branco levar, além dessa ideia, né, de difundir o progresso, uma ideia de superioridade racial, né? Que nós estamos falando do continente africano e do continente asiático e parte da Oceania, e principalmente o continente africano. O continente africano, 90% do continente africano é colonizado no século XIX dentro da política do imperialismo, né? Então, a gente vem com essa ideia de superioridade da civilização industrial do Ocidente, né? Que estava aí fundada em aspectos como as características biológicas da raça branca. Aqui também a gente tem a questão, né, do racismo científico também, que vai legitimar, né, a invasão desses espaços, vai trazer essa ideia de que as pessoas dessas localidades eram inferiores, né? O racismo científico também, né, ele vai ser muito forte dentro dessa perspectiva. A gente tem a fé religiosa, aí o cristianismo também sendo levado, né, expandido, e esse desenvolvimento técnico e científico aí da Revolução Industrial. Só que é muito interessante falar desse fardo do homem branco, né? Que o homem, esse homem ocidental, ele traz essa ideia de que é um fardo, é uma missão. Nós temos que expandir, né, esse progresso, a civilização, as questões tecnológicas, a fé religiosa, subjugando as outras culturas, as outras nacionalidades desses territórios. Vamos agora, né, falando dessa questão de dominação do imperialismo, a questão dessa dominação neocolonial em dois continentes. A gente fala mais de dois continentes porque foram mais nesses continentes onde essa presença ela foi sentida, né? E para falar de imperialismo é muito interessante porque a gente tem a presença física, de fato, né, a militar, que entra nesses espaços, né, para legitimar a posse. Nós temos também aí a presença econômica, né? Estamos falando de indústria, de economia,
a presença econômica aí que começa a extrair os bens, as matérias-primas, e também temos a questão cultural, né? Que se estabelece, as línguas que são afetadas, os modos culturais. Falando assim de atualidade, a gente teve recentemente, né, a morte da rainha, né, da Inglaterra, do Reino Unido, e aí a partir dessa história, eu acho que, não sei se vocês viram na mídia falando sobre a coroa da rainha, né, o diamante da coroa da rainha, algumas nações africanas, né, as pessoas africanas reivindicando a posse do diamante, fazendo alusão a esse processo onde a Inglaterra, né, foi no continente africano, assim como outras nações, né, e tomaram, né, as posses, os minérios, né, as pedras preciosas, toda essa questão de riqueza, né, que o continente tinha para oferecer. Então, o imperialismo, ele traz, né, essa ideia de entrar, tomar a presença, tomar posse, estar lá, né, pegar as matérias-primas e também ter o mercado consumidor. A presença física, militar é muito importante. E claro que a gente, né, dentro da história nós tivemos vários movimentos de rebelião, né, de resistência a essa presença estrangeira. Falando aí dos continentes, nós temos, né, o continente africano, dentro dessa perspectiva da partilha. Mais de 90% do território africano, né, 90% foi dominado por nações europeias. A gente tem ali o mapa da partilha da África, né, para vocês aí se situarem um pouquinho. A Conferência de Berlim, que aconteceu em 1885 novamente, né, que vem fazer a repartição do continente das nações europeias, né? Eles repartem o continente aí, cada um fica com a parte, depois vocês podem ver no slide, né, a legenda do mapa melhorzinho para dizer para vocês qual era a parte do continente que cada país aí ficou, né, ganhou aí nessa partilha. A gente tem a resistência em alguns países como a China e o Japão, também aí na Ásia. E é interessante que a partir de 1867, a economia e a sociedade do Japão, né, entram em uma rápida modernização e aí faz com que o Japão se torne uma potência e uma potência imperialista aí na Ásia, né, na própria Ásia. Vamos agora falar um pouquinho da Primeira Guerra Mundial, porque é interessante a gente lembrar que nós estamos falando de uma corrida, né, a esses países, né, dentro desse processo do imperialismo, da industrialização, de tomar posse. E isso vai ser um antecedente para a nossa Primeira Guerra Mundial, a Primeira Grande Guerra Mundial, né? Até a Segunda Guerra Mundial, será a Grande Guerra, de 1914 a 1918. Né? A humanidade não sabia que ia aparecer uma outra guerra também bem maléfica para os homens. Mas aí a gente tem o início do século XX, com rivalidades nacionais, essas rivalidades nacionais que vão existir, perca de territórios, né? Esse pensamento esse nacionalismo também das pessoas, as disputas econômicas aí por conta do imperialismo, os ressentimentos políticos, né? E aí a gente tem, né, essas disputas imperialistas, como eu já disse para vocês, né, principalmente aí entre os ingleses e os alemães, os movimentos nacionalistas, né, o pan-eslavismo, o pan-germanismo, o revanchismo francês por conta de percas de territórios, né? Então, a gente tem um cenário muito conturbado mundialmente para essas questões onde as pessoas elas têm esse nacionalismo exacerbado, né, de pertencimento daquela nação. A gente tem alguns momentos críticos dentro desse período, como a disputa pelo território de Marrocos, né, entre França e Alemanha, a Península Balcânica. Uma questão muito interessante é a questão dessa corrida armamentista e a política de alianças que começam a se formar, porque o cenário ele estava começando a ficar tenso, né? Por conta dessas disputas, dessas rivalidades. Então, as nações, elas começam a se armar, ao mesmo tempo, elas passam também a fazer alianças, né? Essas alianças políticas, para caso acontecesse alguma coisa, né, elas terem aí a sua ajuda, o seu suporte. E esse período, ele é conhecido como paz armada.
Porque nós temos um período de paz, né, paz, mas ao mesmo tempo as nações estão se armando. Então, né, é uma paz armada que não vai durar muito tempo. Como é que se formam essas alianças? A gente tem a Tríplice Aliança, onde nós vamos ter a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália, e a Tríplice Entente, Inglaterra, França e Rússia. Bem interessante que tem outras nações também, e outras nações mudam de lado, assim como a Itália também, que ela vai depois mudar de lado nesse cenário. Essa grande guerra que acontece, né, ela tem um estopim, né, com o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, ele seria o herdeiro do trono austro-húngaro. E a partir desse assassinato a gente tem um efeito dominó, visto que as nações estavam se apoiando por conta das alianças, né? A partir desse atentado a gente tem as nações que começam a defender uma a outra, a gente começa, né, ter essa declaração de guerra. E é muito interessante que dentro desse período, como nós estamos falando desse nacionalismo das nações, a notícia da declaração da guerra, ela foi celebrada por muitas pessoas, por multidões reunidas em praças. Aqui a gente tem na imagem, né, em Berlim, a população fazendo a celebração, né, do anúncio da guerra, das pessoas entrando na guerra, da nação entrando na guerra. Interessante que aí depois a gente vai ter um saldo bem complicado, né, para uma população que estava bem, assim, comemorando, celebrando um fato. E como a gente disse, né, a humanidade até então não tinha conhecido uma guerra tão grande, com proporções tão grandes, e aí depois a gente vai ter um saldo bem difícil também. Quando se fala de Primeira Guerra Mundial, nós temos algumas fases, né, algumas fases que os historiadores eles definiram para se entender melhor como se dá esse conflito. A primeira fase seria de 1914 a 1915, que ela é marcada pela intensa movimentação das forças, né, beligerantes, né, as forças bélicas, que elas começam a tomar espaços, invasões a territórios. Então, a gente tem essa fase marcada pela movimentação, né, uma nação se movimenta, a outra também se movimenta, uma toma espaço em uma localidade, a outra também vai tomando. E aí a gente tem mais ou menos esse ano dessas movimentações. Pessoal, então, essa fase, né, das trincheiras é a fase mais cruel da Primeira Guerra Mundial, porque os soldados, eles ficavam presos nessas trincheiras. A guerra não tinha movimento, né? As trincheiras eram paradas, né? Tinha um pouquinho movimento e eles viviam nessas condições, né? Então, é a maior parte da guerra, o maior tempo da guerra é essa fase da trincheira, né? Dessas trincheiras. Tanto que os relatos de soldados depois, eles se referem a esse período assim como um período bem triste, né? Bem desolador, bem desumano, porque eles dormiam nessas trincheiras, ficavam com ratos, com insetos, né? As intempéries do meio ambiente, a chuva, né? Então, assim, as trincheiras, né? É um relato, né? É um período da guerra muito desumano dentro dessa perspectiva. Pessoal, aí nós temos a terceira fase, né? Que é a última fase, de 1917 a 1918. Que essa fase, né, ela é bem importante para a guerra, porque é aí onde a gente vai ter a entrada de alguns países e também a saída de outros países, né, que vão definir, então, de fato, o rumo aí da guerra. O que essa guerra traz, né? Ela traz muita destruição e algumas mudanças também, né? Novas armas são utilizadas aí, os tanques, né? Metralhadoras, lancha-chamas, explosivos. O que é interessante também é que pela primeira vez na história, né, aviões e submarinos, eles são utilizados aí como recursos, né, para guerra, recursos militares aí, possibilitando então o aumento, né, dessa devastação, dessa destruição. E a história diz, né, alguns historiadores estimam que a guerra tenha provocado um total de aproximadamente 10 milhões de mortos e 30 milhões de feridos. Então, aí a gente vê como a Europa ela ficou bem devastada depois desse período aí da Primeira Guerra Mundial. Para falar um pouco do fim, né, desse conflito, a gente tem aí
Como eu disse para vocês, a gente tem a entrada dos Estados Unidos, né? A saída da Rússia também por conta da Revolução Russa. É muito interessante que possibilita aí, então, a mudança desse cenário. Nós temos a Conferência de Paz de Versalhes, né, que é feita em Versalhes, onde a Alemanha, então, ela se torna, né, a principal culpada pela guerra, né? A Alemanha, então, vai ter duras penas, que ela vai ter que restituir, né, questões retiradas de algumas nações, ceder territórios, ceder algumas questões também legítimas, entregar, pagar indenizações, reduzir aí o seu exército, né? O povo alemão é um povo era um povo, né, muito militar, então a Alemanha tem que reduzir o seu exército. Então essas questões vão causar, né, uma ideia de revanchismo, de fato, nos alemães para a Segunda Guerra Mundial, né? E aí a gente tem o apoio financeiro e material dos Estados Unidos a partir de 1917, né, que vai ser importante para essa vitória da Entente. E o governo alemão ele assina um armistício, né, com essas condições de desvantagem para os alemães aí. Claro, né, que eles não vão receber isso de bom grado. E aí nós temos a Liga das Nações, em 1919, que surge, né, nessa ideia de preservar a humanidade para que uma guerra naquela proporção não volte a acontecer novamente. Só que a gente sabe que a Liga das Nações ela não foi tão efetiva assim, porque nós tivemos, de fato, outra guerra. Só falar um pouquinho rapidinho aqui para vocês sobre os Estados Unidos, né? Que nesse período do final da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos, então, ele começa a emergir como uma grande potência mundial, né? A gente tem aí uma propaganda falando da prosperidade dos Estados Unidos, que mostra esse jeito de viver norte-americano, né? Esse clima de prosperidade que a gente tem no século XX, no início do século XX aí nos Estados Unidos, e vai fazer toda a diferença, né? Para que a gente tenha os Estados Unidos aí como uma grande potência mundial até hoje. No segundo Congresso Internacional de Ciências Geográficas, em 1875, aqui compareceram o presidente da República, o governador de Paris e o presidente da Assembleia. O discurso inaugural do almirante La Roussière-Lenoir expôs a atitude predominante no encontro. Cavalheiros, a providência nos ditou a obrigação de conhecer e conquistar a terra. Essa ordem suprema é um dos deveres imperiosos inscritos em nossas inteligências e nossas atividades. A geografia, essa ciência que inspira tão bela devoção e em cujo nome foram sacrificadas tantas vidas, tornou-se a filosofia da terra. Esse texto aí, né, é do Eduardo Said, do livro Cultura e Política. E aí, então, nós temos como opções, né? No contexto histórico apresentado, a exaltação da ciência geográfica decorre do seu uso para o quê, pessoal? A preservação cultural dos territórios ocupados, a formação humanitária da sociedade europeia, a catalogação de dados úteis aos propósitos coloniais, o desenvolvimento de técnicas matemáticas de construção de cartas, e a consolidação do conhecimento topográfico como campo acadêmico. E aí, então, qual seria, né, a nossa alternativa correta dentro dessas questões apresentadas, dentro dessas opções apresentadas? Como nós estamos falando desse discurso que exalta aí, né, a geografia, nessa missão que os franceses, aí, segundo eles, receberam de levar adiante, né, todas essas questões de modernidade, né, de industrialização, de progresso científico, nós temos, né, aí a alternativa C, que fala dessa catalogação de dados úteis aos propósitos colonialistas, né? Nós estamos falando do imperialismo, então conhecer os outros espaços, né, o espaço do outro, era muito importante para essa missão. Por isso que a geografia é louvada como filosofia aí dentro desse contexto. Temos mais uma questão aqui, essa questão é de 2021, né? Ano passado, aí uma questão fresca também que traz essa temática e fala assim: Ata Geral da Conferência de Bruxelas, 2 de julho de 1890.
As potências declaram que os meios mais eficazes para combater a escravatura no interior da África são os seguintes. 1. A organização progressiva dos serviços administrativos, judiciais, religiosos e militares nos territórios da África, colocados sobre a soberania ou sob protetorado das nações civilizadas. 2. O estabelecimento gradual no interior pelas potências de quem dependem os territórios, de estações fortemente ocupadas, de maneira que a sua ação protetora ou repressiva possa se fazer sentir com eficácia nos territórios assolados pela caçada ao homem. E aí nós temos aqui, né, o contexto. Nesse contexto da colonização da África do século XIX, o recurso ao argumento civilizatório apresentado no texto buscava legitimar o estabelecimento de governos para a constituição de estados nacionais, submissão de espaços para alterar as relações de produção, delimitação de jurisdições para bloquear a expansão capitalista, defesa do continente para encerrar as contínuas guerras civis e reconhecimento da alteridade para preservar as práticas tribais. E aí, pessoal, qual seria a alternativa correta, né? Questão fresquinha do ano passado aí acerca do imperialismo. A gente tem aqui, dentro desse contexto, a submissão de espaços para alterar as relações de produção. Lembrem vocês, estamos falando, né, do imperialismo, que tem essa política econômica. E claro que quando chega outra forma, né, de economia no local, as relações de produção elas acabam sendo modificadas, elas acabam sendo afetadas, né? Então a gente vem dentro dessa submissão desses espaços para que essas relações elas fossem modificadas, essas relações de produção. Falando aqui da Primeira Guerra Mundial, questão do Enem, uma questão de 2009, aí sobre a Primeira Guerra Mundial. Vamos lá. A primeira metade do século XX foi marcada por conflitos e processos que a inseriram como um dos mais violentos períodos da história humana. Entre os principais fatores que estiveram na origem dos conflitos ocorridos durante a primeira metade do século XX estão a crise do colonialismo, a ascensão do nacionalismo e do totalitarismo, b. o enfraquecimento do Império Britânico, a Grande Depressão e a corrida nuclear, c. o declínio britânico, o fracasso da Liga das Nações e a Revolução Cubana, d. a corrida armamentista, o terceiro mundismo e o expansionismo soviético, e a Revolução Bolchevique, o imperialismo e a unificação da Alemanha. E aí, pessoal, essa questão, né, ela trata do começo, né, aí do século XX, né, dessa primeira metade do século XX. E aí, nesse século XX, nós tivemos várias questões, né, o imperialismo, ainda, né, as consequências do imperialismo, a Primeira Guerra, a Grande Depressão, né, 1929 nos Estados Unidos, a Segunda Guerra Mundial também, né, o século XX, esse breve século XX. E aí, qual seria a alternativa que melhor contempla, então, aí, esse processo, né, dessa mudança na história, que vai mostrar esse lado mais violento da história humana? A gente tem, então, acho que vocês já imaginaram, né, como alternativa correta, a letra A, porque a gente tem a crise do colonialismo, a ascensão do nacionalismo, lembram lá do nacionalismo das nações, agora esse nacionalismo exacerbado de várias nações europeias, e também aí o totalitarismo, né, que a gente vai ter aí no entremeio dessas grandes duas guerras, ok? Pessoal, então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês estudem mais, se aprofundem mais na temática. Não esqueçam de acessar aqui a nossa plataforma para que vocês tenham acesso a esse material e ao material de outras aulas. Até!